Amados irmãos, quando soube que teria que fazer a mensagem, eu fiquei pensando sobre o que nós iríamos estudar hoje. E eu sempre me acordo cedo para ir ler a Bíblia, né, ver os versículos. E no devocional que eu fui fazer nesse dia pela manhã, por volta de 5 horas da manhã, eu recebi uma mensagem de um pastor com alguns versículos bíblicos. E um dos versículos me saltou à vista, me trouxe à vista esse versículo. E eu quero compartilhar com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Mas não vai ser nesse texto propriamente dito que nós vamos meditar. Mas tem uma mensagem aqui que me despertou, que desperta, e é para despertar cada um de nós. Que diz assim a palavra do Senhor: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E quando eu vi estes versículos, irmão, esta última citação me veio assim como quem diz assim: está aí sobre o que você deve falar no domingo para a igreja. Por que isso? Porque se nós pararmos para observar a cultura dos nossos dias, os nossos dias atuais, as pessoas buscam mais os prazeres ou buscam mais a Deus? Buscam mais os prazeres. As pessoas buscam e querem viver e gozar dos benefícios que os prazeres trazem e acabam se distanciando cada vez mais de Deus. Então as pessoas se tornam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Sim ou não? Sim, nos nossos dias é assim. Mas isso é um privilégio dos nossos dias? Isso é um mal dos nossos dias? Não. Isso já acontece há muito tempo. Muito, mas muito tempo. Eu vou contar uma história para os irmãos. Nós vamos ver duas histórias hoje. Essa primeira, o personagem, ou seja, o sujeito, a pessoa que eu vou falar, ela é uma pessoa fictícia, mas a história é real. E a segunda é uma história bíblica, onde nós vamos ver todas essas coisas. E o que é que eu quero, e o que é que nós vamos ver nessa noite? O que é que nós vamos entender? O que é que Deus quer que nós entendamos essa noite? Se eu tivesse como destacar um tema para esta mensagem, seria: só em Deus a vida tem sentido. Só em Deus a vida tem sentido. Amados irmãos, vou usar um nome de uma pessoa, Roberto, uma pessoa aleatória, para contar uma certa história. Roberto conhecia o Senhor, conhecia a Deus, mas Roberto começa a participar e a viver em festinhas, em banquetes, começa a viver de um modo buscando o prazer para ele, um prazer para certas situações que ele queria para a vida dele. Ele queria ficar alegre, queria ser alegre. E aí buscava o prazer em festas, em banquetes, em comemorações.
E aí, Roberto, cada vez mais, mesmo conhecendo ao Senhor, se distanciava do Senhor. Porque queria viver uma vida alegre, uma vida que satisfazesse a vontade dele, os desejos dele. E Roberto é promovido, começa a ganhar mais e melhor. E aí, na busca pelo dinheiro, na busca pelos prazeres em que o dinheiro pode trazer, ele se dedica cada vez mais a isso. E cada vez mais se distancia do Senhor. Porque quando nós buscamos essas coisas que nos dão prazeres, que nos trazem prazeres passageiros, posso assim afirmar para vocês, nós nos distanciamos de Deus. Nós deixamos de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E esse rapaz começou a ganhar dinheiro, comprou logo uma bela casa, um sítio, um negócio para que ele pudesse usufruir dos prazeres que o dinheiro dava. Mas para que pudesse manter isso, o que é que aconteceu? Roberto teve que trabalhar muito mais para ter mais dinheiro, para poder bancar tudo isso. E acabava se distanciando cada vez mais de Deus. E ele já não via muito sentido mais de estar na igreja, buscando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que ele foi apresentado, ao Deus que ele conhecia. Porque ele preferia os prazeres que o dinheiro, as festas davam, ao invés do Senhor Todo-Poderoso. E para isso, ele teve, para manter tudo isso, ele se dedicou ainda mais, estudou, buscou mais conhecimento, buscou cada vez mais as coisas que satisfazessem e que dessem a ele este prazer. E aí, na busca pelo conhecimento, para angariar mais recursos, para viver daquela forma com que ele queria viver, ele se distanciava cada vez mais de Deus, porque quando nós buscamos os conhecimentos desse mundo, nós temos que nos dedicar a ele, sim ou não? Na busca por ele, sim ou não? Sim, fazemos isso. E todas essas coisas, irmãos, são passageiras. E às vezes esquecemos disso. Esquecemos que só no Senhor a vida tem sentido. Que só em Deus a vida não se torna vazia. Porque eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que passou a noite numa farra, numa noite brincando, bebendo, na alegria de uma farra. No outro dia ele está triste e arrependido. Não é assim? É assim que acontece. E Deus tem nos ensinado que o verdadeiro sentido para a vida de cada um de nós está em Deus. E Deus deixou isso na sua Bíblia. Deus deixou isso na sua palavra para que nós pudéssemos entender e compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo no texto que nós vamos ler essa noite, que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 2. Por favor. Amém? Eclesiastes capítulo 2. Vamos aguardar aqui os irmãos a encontrarem, porque nós vamos ler toda essa passagem. Amém? Ou misericórdia? Amém? Pronto. Eu quero pedir aos irmãos que, em vez do capítulo 2, venham aqui no capítulo 1, alguns versículos antes, Eclesiastes capítulo 1, versículo 12, para que a gente possa entender o contexto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém.
Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, também aumenta a sua dor. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso e tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho sem deixar-me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim também tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viviam antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejavam, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria, então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei, o mesmo que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz proveito do que as trevas, o sábio tem os seus olhos abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então disse a mim mesmo, que também isso é vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para alguém que vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo?
No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Oremos. Santo Deus, Pai amoroso, Pai misericordioso, rendemos graças pelo Teu amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a compreender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa mensagem para todos nós. Desde já, nós pedimos a Tua compreensão, que o Senhor possa abrir os nossos corações e a nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Desde já eu agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amados irmãos, o livro de Eclesiastes é uma confissão de um homem que buscou a felicidade em todos os lugares possíveis. E quem é este homem? Salomão. Salomão buscou viver e ter felicidade em várias coisas. Mas espera aí, vamos entender quem era Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele sucedeu ao seu pai Davi. Salomão foi um homem que conseguiu juntar para si tesouros incríveis, muitas riquezas. Era um homem muito sábio para o seu tempo. Hoje em dia existe uma forma de medir as pessoas que têm dinheiro, né? Assim, que têm muitos recursos. Tem uma revista aí que se tem o nome de Forbes, ela sempre dá a lista dos homens mais ricos do mundo. E se ela existisse naquele tempo, provavelmente Salomão estaria nessa lista. Porque em todo o Oriente não tinha quem tivesse tudo o que Salomão conseguiu juntar, todas as riquezas. Eu me lembro que quando eu era criança, pequeno, e assistia a sessão da tarde, um dos filmes dos mais antigos vão lembrar, As Minas do Rei Salomão. As pessoas buscavam, né, nos filmes, encontrar as riquezas que Salomão deixou espalhadas. Era assim a mensagem que tinha nos filmes. Mas aquele homem tinha muitos recursos. E aquele homem buscou o prazer em várias coisas. E cada vez mais que ele buscava o prazer para satisfazer as suas vontades, ele descobria que aquilo o afastava de Deus. Do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ainda bem que no final da sua vida ele reconhece, tudo é vaidade. Tudo era vaidade. Salomão começa narrando aqui nos 3 primeiros versículos que nós acabamos de ler desse capítulo. Ele começa a mostrar que ele buscou a felicidade e buscou a alegria em festas, em banquetes. Né? Eu disse para mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso é vaidade.
Salomão buscou essa satisfação em vinhos, em festas, em banquetes. Por sinal, aquela época, as festas eram regadas a todas essas coisas no palácio. Ele tinha verdadeiros banquetes, porque tudo era bancado com os impostos que eram recolhidos naquela época. Salomão buscou satisfazer a vontade do seu coração, os desejos dos seus olhos, tudo o que ele queria, ele buscou. Mas, amados irmãos, o que nós percebemos é que ele buscou todas essas coisas, mas o que ele encontrava verdadeiramente era um vazio. Vazio este que só é preenchido por Deus. Nada, ninguém preenche o lugar do Senhor em nossas vidas. Não tem nada neste mundo que venha a preencher o vazio das nossas vidas. Ele fala aqui também, nos versículos seguintes, que teve mulheres e mais mulheres, e teve. Todos nós sabemos que ele teve para mais na faixa de 1000 mulheres, a Bíblia narra sobre isso. Mas nem com tudo isso que Salomão juntou para si, ele tinha esse vazio completo, porque faltava na vida dele o que é mais importante para cada um de nós e para ele também, que é Deus. O prazer sem Deus, amados irmãos, o prazer sem Deus, ele é vazio. Eu afirmo isso categoricamente para os irmãos, que o prazer sem Deus, ele é um vazio. Nada preenche nas nossas vidas o lugar de Deus. O mundo em que nós vivemos vende uma falsa ilusão que as diversões, que as festas, que os relacionamentos, até relacionamentos passageiros, vão trazer alegria. Mas, na verdade, a verdadeira alegria vem de quem? Do Senhor. A verdadeira alegria está no Senhor. Só no Senhor nós encontramos a plenitude para todas as coisas. Abram, por favor, João capítulo 15, versículo 11, por favor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Primeiro, João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Os irmãos vão ter aí para poder acompanhar. Vou voltar um pouco mais. Versículo 9, diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Quem é que está dizendo isso? É Jesus Cristo, é o próprio Senhor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Permaneçam. Perdão, irmãos, a página fechou aqui. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria, e a alegria de vocês seja completa. Quer conhecer a verdadeira alegria? Guarde os mandamentos do Senhor. Busque a Deus. Preencha o vazio da sua vida, aquele vazio que todos nós temos, porque nós buscamos sim também essas coisas. Guardem os mandamentos do Senhor. Amem ao Senhor. E nós temos a certeza, porque quem nos garante é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que a alegria vai ser completa quando nós colocamos a nossa vida e nos dedicamos ao Senhor. Segunda coisa que nós vamos ver essa noite:
a partir do versículo 4 do capítulo 2. Amados irmãos, eu vou desligar esse ventilador aqui, que ele está batendo e está enfechado aqui a Bíblia. Pois bem, a partir do versículo 4, nós podemos perceber, até o versículo 8, que as realizações humanas, elas nunca preenchem o coração de todos nós. Elas nunca preenchem o coração do ser humano. Ele continua aqui dizendo: empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, que nasceram em minha casa também. Tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Ou seja, Salomão buscou nas suas realizações, buscou naquilo que ele pôde construir, ele buscou preencher a vida dele. Ele buscou os prazeres. Nós paramos para observar, ele foi o homem mais rico daquele tempo. Teve vários, mais inúmeros recursos, como ele mesmo diz, construiu palácios, construiu várias coisas, edificou várias coisas para que pudessem ter seus recursos e ajuntar também muita prata, muito ouro. Mas no final do versículo 11, ele vai dizer que tudo isso era vaidade, é correr atrás de vento. Ele não está aqui, irmãos, condenando. Não é que esteja condenando que nós tenhamos que deixar de trabalhar e de ter o nosso dinheiro, o nosso sustento, ter recursos para prover as nossas necessidades. Mas ele está nos mostrando que ter os recursos não vão nos garantir e vão preencher o vazio de Deus. Muitas das vezes, para termos essas coisas, nos distanciamos das coisas de Deus. Para observar, para termos e construirmos e termos um patrimônio, às vezes nos distanciamos das coisas de Deus. Mas ele está querendo nos mostrar que tudo o que ele construiu, sem Deus, não valia de nada. Todas as riquezas que ele acumulou, sem Deus, não servia para nada. Muitos hoje em dia pensam em ser felizes e buscam as igrejas para enriquecer, para ganhar mais dinheiro, para ter mais sucesso, mas essas coisas não vão trazer uma satisfação verdadeira para essas pessoas. E eu posso afirmar isso para os irmãos de coração, que é real isso, é verdadeiro. Tudo que se constrói na área financeira, se não tiver a presença de Deus, se não for com o Senhor, se não for para glorificar o Senhor, de nada serve. De nada adianta. Muitos pensam em ser feliz dessa forma. Muitos buscam a felicidade atrás de obter cada vez mais as coisas. Mas a satisfação verdadeira, irmãos, está na presença do Senhor Jesus Cristo. Por favor, abramos as nossas Bíblias em Salmo capítulo 11. Aliás, Salmos 16, perdão. Salmo 16. Salmos 16, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença
há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Ou seja, amados irmãos, o que é que nós podemos entender e compreender? Que as riquezas sem Deus, elas não têm valor. Elas não vão nos trazer uma satisfação. A verdadeira satisfação nós só encontramos na presença de Deus. A Bíblia nos afirma que na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na presença do Senhor nós temos a plenitude da alegria. Queridos, eu acho interessante e como é que a Bíblia e ela trata sobre várias coisas. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse, olha, eu sou contente com tudo que eu tenho, pois eu aprendi a viver na escassez como na bonança. Em todas as coisas eu aprendi. Ou seja, o que nós devemos trabalhar e ter em nossa mente é que tem até um ditado popular que diz que o pouco com Deus ele é muito. Nós temos que trabalhar em nossas mentes e sermos contentes com o que Deus nos dá, com o que Deus nos proporciona, com o que Deus nos entrega. Eu digo para vocês que na busca por ter coisas, por amontoar riquezas, para amontoar bens, a gente, podem ter certeza, a gente se afasta mesmo de algumas coisas, de alguns desejos que Deus tem para as nossas vidas. Isso aconteceu comigo. Isso acontece conosco. E o que Deus tem nos ensinado é que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Voltando aqui para o texto, em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz assim, aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com tolo também acontece comigo também. Do que adianta então ser sábio? Salomão, ele está querendo mostrar aqui, é que muitas das vezes, o conhecimento intelectual que o sábio adquire, que a sabedoria terrena, ele não resolve o problema do destino eterno. Porque ele vai mostrar aqui mais na frente que tanto o sábio como o tolo vão o quê? Tanto o sábio como o tolo vão morrer. Tem gente que busca conhecimento, mais conhecimento, apenas para ter o conhecimento, por ter o conhecimento. E esquece que o verdadeiro sentido para a vida, que o verdadeiro conhecimento, que o conhecimento secular, que esse conhecimento normal, ele não é útil para a salvação. Mas conhecer verdadeiramente o Senhor, ter o conhecimento do Senhor, ter a intimidade com o Senhor, é que vai trazer vida, vida eterna. Muitos passam, não estou dizendo que estudar seja ruim, não, é muito bom estudar, buscar conhecimento é bom, mas isso não é tudo. Se você buscar todo o conhecimento e tiver todo o conhecimento, mas não tiver vivência com o Senhor, não tiver a busca pelo Senhor, de nada adianta, porque um dia vamos morrer, vamos perecer. Tanto o sábio como o tolo vão ter o mesmo fim. Mas o que vai servir para todos nós é estarmos na presença do Senhor,
é conhecer e saber e temer ao Senhor nosso Deus. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, por favor, é só voltar aí algumas páginas. Provérbios capítulo 9, verso 10. Vai nos mostrar o princípio da sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Conhecer o santo e ter entendimento. Conhecer ao santo, conhecer ao Senhor e ter entendimento daquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas, isso é o princípio da toda a sabedoria. Não estamos falando de sabedoria secular, mas sim devemos buscar a sabedoria do Senhor para as nossas vidas. Porque, como dissemos no começo, toda e qualquer coisa, todo e qualquer prazer que nós venhamos a buscar, se não for na presença do Senhor, de nada adianta. Então, a sabedoria humana, ela é limitada, né? Ela é limitada. E nós sabemos que um dia vamos estar na presença do Senhor. E só em Cristo nós vencemos a morte. Outra coisa que Salomão nos ensina e traz de conhecimento para todos nós, que o trabalho sem Deus, ele traz frustrações para as nossas vidas. Ele vai narrar aqui a partir do versículo 17, que ele chegou até a odiar seu próprio trabalho, porque tudo que ele construiu vai ficar para outro, que ele não sabe nem se esse outro vai ser um sábio ou um tolo, se ele vai aplicar bem aquilo que ele conseguiu produzir, ou ele vai jogar tudo fora. Né? A Bíblia já nos mostrou que tinha um filho, que teve um homem que tinha muitas posses, e ele tinha 2 filhos, um pegou o que tinha e jogou tudo fora, e o outro não, continuou com o pai, a crescer e a buscar o crescimento. E ele vai mostrando isso. Salomão, ele viu que todo o seu esforço, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele conquistou, ia ficar para outros. E o trabalho, meus irmãos, se ele não tiver um propósito de glorificar ao Senhor, ele não passa de ser um cansaço. Porque quantos de nós, ao fim de uma jornada de trabalho, estamos exaustos? Quantos de nós, ao fim de um dia total de trabalho, estamos fadigados, cansados, sobrecarregados? Mas, amados irmãos, entenda, devemos trabalhar, sim, devemos trabalhar, mas o nosso trabalho, ele deve glorificar o Senhor. A nossa vida tem que ser totalmente direcionada para o Senhor, devota para o Senhor nosso Deus, porque só nele nós vamos encontrar a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade que precisamos. O trabalho, ele é uma bênção quando ele é feito para a glória de Deus. Ele é uma bênção quando ele é feito para a glória de Deus. Sem o Senhor, o trabalho muitas das vezes se torna um ídolo em nossas vidas. Quero convidar os irmãos a abrirem em Colossenses capítulo 3. Uma passagem que eu gosto bastante. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 23, diz assim:
Tudo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Amados irmãos, o trabalho, como eu acabei de dizer, ele é uma bênção quando ele é feito para a glória do Senhor. Tudo que nós vamos fazer em nossas vidas, tudo que nós devemos fazer é pensando em glorificar ao Senhor em todas as coisas. Às vezes nós podemos pensar, mas qual o erro, qual o mal que tem em participar de uma festinha? As festas que Salomão participava eram regadas a muito vinho, muita bebida, muita música, e às vezes coisas que não traziam glórias para o Senhor. E ele via que aquilo tudo era só vaidade. Ele amontoou para si riquezas, não para a glória do Senhor. Ele amontoou para si as riquezas. Ele não fez como se fosse para o Senhor. Ele fez para que ele pudesse usufruir daquilo que ele conquistou, que os seus braços conquistaram. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser direcionada, devota. Em tudo quanto nós formos fazer, nós temos que fazer de coração para o Senhor. Podemos participar de alguns eventos sociais, como festinhas e tal? Podemos. Nós fizemos um evento agora há poucos dias, onde o Senhor foi glorificado, no encontro de casais, onde tivemos jantar, ouvimos a palavra do Senhor, cantamos louvores para o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor foi glorificado. Mas aí eu ir para uma festa ou um evento onde as músicas não agradam o Senhor, onde bebida rolando, as pessoas e não sei o que mais que tem lá, agrada ao Senhor? Essas coisas é que nós temos que pensar, porque tudo que eu tenho que fazer tem que redundar em glórias para o Senhor. O meu trabalho redunda em glória para o Senhor? As riquezas, aquilo que eu conquistei, traz glórias para o Senhor? Amados irmãos, vou confessar algo para vocês. Eu sempre tive muita dificuldade de receber em casa. Minha esposa está aqui, se ela disser, está aqui para que comprove isso. Mas desde que eu comecei a compreender que a casa que eu tenho, que foi Deus que me deu, e ela serve, ela tem que servir para a glória do Senhor, aí as coisas mudaram em nossas vidas. Do momento em que eu percebo que tudo que Deus me proporcionou, o carro que eu tenho, quem me deu? Foi o Senhor. Ele tem que ser usado para quê? Para a glória do Senhor. Deus nos ensina dessa forma, meus amados irmãos. Antes, muitas das vezes pensava igual a Salomão. Querendo juntar, ter algum cantinho legal para me curtir com a família e tal. E até cheguei a conquistar algumas coisas. Mas aí Deus foi nos mostrando que nada disso tem valor se não for para a glória do Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente passa por situações que a gente não consegue compreender por que aquilo está acontecendo? É porque várias das vezes nós não cumprimos a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós não queremos viver para agradar a nós mesmos, mas não ao Senhor. E Deus nos ensina que a nossa vida tem que redundar em glórias para o Senhor. E podem ter certeza, irmãos, que quando a gente age dessa forma, nós somos alegres. Nós nos tornamos felizes. As coisas acontecem e nos dão satisfação, nos dão prazer. Podem ter certeza que é assim que acontece. Só em Deus, amados irmãos, a nossa vida tem sentido. Só em Deus a nossa vida tem sentido.
Salomão nos ensina que ele buscou sentido em várias coisas para a vida dele, mas que nada daquilo que ele buscou preencheu esse vazio. Nada preencheu. Só o Senhor preenche esse vazio. Só o Senhor dá sentido para a vida. E para que nós possamos concluir, um quinto ponto dessa noite, nós vamos ver Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 24. Eu não sei quantos de vocês perceberam nessa leitura que nós fizemos, mas do versículo 1 até o 23, Salomão ele fala como se tivesse assim, fadigado, como se ele tivesse amargurado por tudo isso que ele tinha vivido. E aí, no versículo 24, ele diz assim, não há nada melhor. Viu como a história muda? Ele viu que todos os prazeres eram como correr atrás do vento. Mas aí ele começa no 24, dizendo e expressando isso, que não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber, e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar-se? Amados irmãos, Salomão, ele vai nos mostrar e vai dizer que se não for com o Senhor, não adianta. O tom que Salomão usa a partir do versículo 24, ele muda. E você percebe que quando Deus está no centro do negócio, que aqui ele deixou de falar sobre ele, de falar das suas conquistas, de falar de tudo aquilo que ele conseguiu realizar. Mas ele colocou aqui, olha, vi também que tudo isto vem da mão de Deus. Todas as coisas vêm da mão de Deus. Tem um tom diferente. Por quê? Porque Deus é o centro dessas coisas. Comer e beber, ele fala de coisas simples, né? Corriqueiras do nosso dia a dia. E aqui ele expressa, olha, são coisas simples. E essas coisas simples, elas vão nos trazer prazer e alegria. Por quê? Porque elas vêm da mão do Senhor. Só no Senhor nós encontramos a verdadeira alegria, só no Senhor nós encontramos sentido para as nossas vidas. Não é nas coisas e nem nos prazeres que o mundo oferece, mas só em Cristo nós temos a alegria verdadeira. Só em Deus nós encontramos prazeres eternos. A vida, ela ganha sentido quando nós reconhecemos que tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão do Senhor. É Cristo quem nos dá uma vida abundante. É o Senhor quem proporciona isso. João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, vai mostrar: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e essa vida em abundância. Amados irmãos, a nossa vida só tem sentido quando entregamos, quando fazemos tudo para a glória dele. Quando nós entregamos todas as coisas em glórias a ele. Só na presença do Senhor é que nós vamos ter plenitude de vida. Só na presença do Senhor nós vamos ter plenitude de alegria. Só na presença do Senhor nós vamos ter vida e vida com abundância. Salomão mostra que debaixo do sol, que sem Deus, todas as coisas é correr atrás do vento. Todas as coisas, sem Deus, é correr atrás do vento.
Mas quando nós vivemos e buscamos a Deus, nós encontramos paz, nós encontramos alegria e nós encontramos propósito de vida. Eu costumo dizer que nós não viemos aqui para esta terra apenas para pagar boletos. Costumo sempre dizer isso, porque é verdade. O propósito de nós existirmos é para glorificar o Senhor. A nossa vida, ela tem que glorificar o Senhor. A nossa vida, ela só tem sentido em Cristo. É muito simples, é fácil. A nossa vida só tem sentido em Cristo. Não nos prazeres do mundo. Não nos prazeres que o mundo oferece. Não em sermos amigo dos prazeres, como nós lemos lá em Timóteo, mas em sermos amigos de Deus. A nossa vida, nós só encontramos sentido para ela quando somos amigos de Deus. Esse é o versículo que eu tenho para mim. E eu sempre falo desse versículo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos, quem sabe? 11:36. Romanos 11:36. A nossa vida só tem sentido nele, porque nós fomos criados por ele, para vivermos para a glória dele, e todas as coisas se completam nele. Nada neste mundo nos dá o prazer que só Cristo, que só Deus nos dá. E eu quero concluir, amados irmãos, e fazer uma pergunta. E não precisa me responder. Fica com essa pergunta para você. Você tem buscado sentido para a sua vida nas coisas do mundo ou em Deus? Em quem você tem buscado? Em que você tem buscado? E saiba que somente Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Somente o Senhor nos dá uma alegria, e uma alegria inesgotável, uma plenitude de alegria. Que nós possamos fazer, como diz o versículo que nós acabamos de ler, que tudo quanto fizermos, fazermos para o Senhor. Quer comermos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Não foi 3 horas, né, irmãos? Como o irmão falou, né? Senhor Deus, que o Senhor possa derramar em nossos corações, que o Senhor possa derramar em nossa vida da tua alegria. Só o Senhor nos dá a verdadeira alegria, só no Senhor nós encontramos a verdadeira paz, a abundância de vida, só no Senhor. E eu quero louvar e agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado. E agradeço ao Senhor porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Que nós possamos ter a certeza em nossos corações que toda a nossa vida traga glórias para o Senhor. Tudo quanto formos fazer, redunde em glórias para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Amém.